Eu tenho mesmo um chamado ou um ministério? Como saber se uma pessoa tem o chamado, se ela tem um ministério? Essa é uma dúvida que também te deixa intrigado? Então vamos tentar sanar essa dúvida aqui hoje, no nosso momento com o Evangelho. A primeira coisa, meu amado, minha amada, que eu quero corrigir é essa palavra chamado. É mais uma coisa trazida pelo evangelicalismo brasileiro. O que é chamado? É um convite. Qualquer um que recebe um convite é um chamado. Chamado para quê? Para o evangelho, ok? Então, Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Nem todo mundo do mundo vai ser chamado. Existem cerca de 40 países no mundo que as pessoas nunca ouviram falar do Evangelho. Esses não foram chamados. Principalmente alguns países que são comunistas e ao mesmo tempo são da religião dos muçulmanos, do Islã, né? Então, essas pessoas nascem, crescem e morrem sem nunca ter ouvido o Evangelho. Então chamado não é, o meu chamado é para cantar, o meu chamado é para tocar, o meu chamado não, chamado é um convite. Todos os que ouviram o Evangelho receberam um chamado. E ministério também é um serviço, é um escravo que serve alguém. Então a primeira coisa é corrigir isso aí. Agora deixa eu te dizer, como que você vai saber se você tem ou não um chamado, um ministério? Primeira coisa, querido, preste atenção. Aquilo que vocês chamam de chamado, de ministério, não pode ser pesado para você e você não pode ser pesado para ele. Se é pesado para você ou você é pesado para ele, é uma prova de que você não tem o chamado, você não tem o ministério. Preste atenção. No Monte Getsemane, no Monte das Oliveiras, tinha um jardim chamado Getsemane, é onde as pessoas prensavam as azeitonas para tirar o azeite. O azeite extra virgem, porque quando vai ser prensada a azeitona para tirar o azeite extra virgem é aquele que não sofreu alteração na temperatura. Existiam várias maneiras de se moer a azeitona para tirar o azeite. Normalmente rodava um moinho. Quando você colocava as azeitonas e começava a rodar, você não fazia força, então não esquentava, não recebia alteração de temperatura. Então o azeite extra virgem é aquele que sai na temperatura ambiente. O segundo azeite saía um pouquinho morno, o terceiro azeite quente e o quarto azeite muito quente. Agora vamos entender, o quarto azeite era para fazer sabão. Até hoje tem pessoas que fazem sabão, né, com óleo usado, óleo que já foi utilizado, ok? Fazia sabão. Espiritualmente simboliza limpeza. O terceiro óleo para remédio e para comida, ok? O segundo óleo era colocado no lamparinas, em candelabros, entende isso aí? Para iluminar os ambientes aí, de alguma forma. E o primeiro azeite, não o morno, não o quente, não muito quente. O primeiro azeite, o azeite em temperatura ambiente, era com esse que eram ungidos os reis e os sacerdotes. A unção era feita com esse. Então vou te dar um exemplo. Eu canto, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar. É uma maravilha quando eu estou tocando, quando eu estou cantando, muito bom. Mas, por exemplo, puxa vida, eu tenho que ensaiar hoje. Nossa, que saco, só não gosto de ensaio. Eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, mas eu não gosto de ensaiar. Nossa, puxa vida, eu tenho que ir lá no hospital visitar aquele irmão, aquela irmã. Nossa, tanta coisa para fazer, eu tenho que ir lá visitar. Entendeu? O azeite morno, ele não pode ser forçado, não pode fazer uma força com ele. Ele sai naturalmente. Ou seja, o ministério, o chamado é um prazer para a pessoa. Eu não posso ser pesado para ele, nem ele pesado para mim. Entende? Se me traz qualquer desconforto, se não me traz prazer,
então não é um chamado, não é um ministério. E você há de convir comigo que a grande maioria das pessoas exercem funções nas chamadas igrejas, mas eles acham pesado, eles veem peso naquilo ali, ok? Ou eles são pesados para o ministério. Por exemplo, muitas pessoas me procuram no privado, pessoas do Brasil inteiro, por causa das plataformas, das redes sociais. Aí me fazem pergunta e diz assim: me desculpe de incomodar. Querido, é a mesma coisa de você dar um pirulito para a criança. Eu que sou professor, né? Então você fazer uma pergunta para mim é a mesma coisa. E se precisar eu entro madrugada adentro respondendo, porque é um prazer, sabe? Ensinar, ministrar a palavra nunca foi pesado para mim. Nunca foi pesado, entende? Então o ministério não é pesado para você, e nem você é pesado para ele. Nossa, minha casa está toda suja, eu tenho que ir lá dirigir o círculo de oração hoje. Ai meu Deus, quando eu chegar, eu vou ter que arrumar a casa. Querido, se é um ministério, essa irmã vai lá no círculo de oração, ministra e volta, e fica arrumando a casa até meia-noite. Não estou falando para fazer isso não, porque isso não é certo, tá? Mas ela fica até meia-noite, 1, 2 da manhã, e não acha pesado, porque o ministério dá prazer. Então a primeira coisa é você entender isso. E a segunda, muitas vezes as pessoas forçam a barra. Deus tem um chamado para você, Deus tem um ministério para você, inclusive as suas lutas. Você está passando essa luta, essa dificuldade, porque Deus tem um propósito, Ele tem um chamado e você não está cumprindo. A pessoa vai por pressão, a pessoa vai muitas vezes porque alguém que é superior a ela na igreja diz que ela tem um chamado, um ministério. Outros é porque veem outras pessoas fazerem e acham bonito e querem fazer também, entende? Mas depois começam a ver as dificuldades. Então, resumindo, você olha mais para as dificuldades, você sente muito o peso das dificuldades do chamado ministério, então você não tem ministério. Alguém te colocou ou alguém te induziu. Esse não é seu chamado. Aquilo que é chamado um ministério vai ser um prazer para você, ok?